Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 18 ao 20. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 18 ao 20. Hoje concluiremos o primeiro capítulo desta carta de Paulo a Timóteo, a sua primeira carta. Hoje nós estamos nos últimos versos, os 3 últimos versos deste primeiro capítulo. Timóteo, meu filho, dou esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Curva sua cabeça. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra e suplicamos ao Senhor, fale aos nossos corações. Reconhecemos toda a nossa fraqueza e toda a nossa necessidade da Tua palavra. Suplico ao Espírito Santo que trabalhe em nossas vidas nessa manhã para absorver as verdades eternas contidas neste livro sagrado. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Hoje nós estudaremos a segunda parte do assunto chamado a disciplina eclesiástica. No sermão passado, nós vimos que no versículo 20 desta carta, Paulo, após dizer que alguns naufragaram na fé, e após citar o nome deles, Himeneu e Alexandre, Paulo diz que os entregou a Satanás, para que eles aprendam a não blasfemar. Nesse trecho, então, nós encontramos a preciosa doutrina da disciplina eclesiástica. E naquela ocasião eu tratei de um dos aspectos da disciplina eclesiástica, tendo como base o capítulo 18 de Mateus. Hoje eu quero, com base em outro texto, tratar de um outro aspecto da doutrina eclesiástica. Nós vimos naquela ocasião que existem dois aspectos, duas formas ou duas vias de se aplicar a doutrina da disciplina eclesiástica. A primeira é a via ordinária, que foi aquela encontrada em Mateus capítulo 18, dado através de 4 passos. Os irmãos devem se lembrar muito bem. É aquela via lenta. O primeiro passo é você ir a sós com o teu irmão, confrontá-lo. Se ele se arrepende, acabou o problema, está resolvido, você ganhou o seu irmão. A segunda via, caso ele não se arrependa, é você levar 2 ou 3 testemunhas. Se o irmão se arrepender, resolvido o problema. Porém, se ele não se arrepender, um terceiro passo é dado. A igreja tem que ficar sabendo, e então a igreja ganha um tempo e a oportunidade de confrontar o pecado desse irmão. Depois desse tempo, se esse irmão não se arrepender, continuar impenitente, então o 4º passo é dado, a excomunhão, a exclusão. É isso que nós vimos no sermão passado. Nós estudamos o capítulo 18 e vimos os passos dessa via ordinária. Hoje eu quero tratar com vocês a via sumária. A via sumária, ela se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 5. Então, se você puder já deixar a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 5, nós vamos estudar a via sumária, tendo como base 1 Coríntios capítulo 5. Então, já deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Estudaremos o capítulo 5 inteiro. E essa disciplina sumária é aquela disciplina rápida, aquela disciplina que deve ser aplicada como a tramontina, corte rápido. A disciplina, no seu aspecto sumário, ela é aplicada quando o indivíduo já está em pecado, e esse pecado é público, é notório a todos nós. Esta doutrina ela é de fundamental importância para entendermos o que é que Jesus exige de nós na grande comissão dada em Mateus 28, 18 ao 20. Quando o Senhor Jesus diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei com vocês até os confins dos séculos. Você pode se perguntar, o que esse assunto tem a ver com disciplina eclesiástica? Tem tudo a ver. Primeiro, porque trata de autoridade. E a doutrina da disciplina eclesiástica também é sobre autoridade. A quem Deus deu autoridade para disciplinar? Ou, em outras palavras, a quem foi entregue as chaves que ligam e desligam? Nós vimos em Mateus capítulo 16 que estas chaves foram entregues primeiramente a Pedro. Quando nós lemos que após Pedro fazer uma confissão, depois de Jesus dizer, o que os homens dizem a respeito de mim? Então eles disseram, alguns dizem que o Senhor é o Elias, outros que é Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. E aí Jesus se vira aos 12 e diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde a ele, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do Hades não poderão vencê-las. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O Senhor Jesus confere a Pedro, o confessor, após a sua confissão. Então lembre-se, nós temos o confessor e a sua confissão. Quando há esses dois elementos, então a autoridade é entregue. O Senhor Jesus entrega a Pedro as chaves que ligam e desligam. Nós vimos no sermão passado o que significa essa chave. Se você não viu, você pode assistir lá depois. Mais tarde, quando nós viramos a nossa folha, do capítulo 16 de Mateus para o capítulo 18, nós encontramos Jesus entregando esta autoridade à igreja. No capítulo 18, as chaves para ligar e desligar estão agora nas mãos da igreja, a saber, na mão de todos os confessores. Todos os regenerados, todos que fazem parte de uma igreja local. Então, o texto que nós estamos estudando é sobre a autoridade. A doutrina da disciplina eclesiástica, ela fala sobre a autoridade. Quem é que tem autoridade? Nós vimos no final do sermão passado que nós só temos essa autoridade enquanto congregação, enquanto igreja, corpo de Cristo, por causa da autoridade de Cristo. E lá em Mateus capítulo 28, no finalzinho, quando ele está terminando a sua obra aqui na terra com os seus discípulos, Jesus disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E agora esta autoridade é passada aos seus discípulos, então Jesus disse, agora vocês devem ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que é feito esses discípulos? Através do ensino. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Essa doutrina que nós estamos estudando, ela é uma das partes do processo do discipulado. O processo do discipulado é aquele em que corrigimos o pecado e apontamos ao discípulo o melhor caminho. Ser discípulo é, entre outras coisas, ser disciplinado. Porque quando nós pensamos na doutrina da disciplina eclesiástica, nós devemos lembrar que ela é dividida em duas categorias, ou em dois aspectos. O primeiro aspecto da doutrina da disciplina eclesiástica é que ela é instrutiva. Isso que eu estou fazendo aqui é discipulado instrutivo. Quando você senta sozinho no restaurante para conversar com o irmão a respeito de Deus, a respeito das Sagradas Escrituras, quando você ensina, é disciplina instrutiva. Mas, por outro lado, existe o aspecto corretivo do discipulado, ou da disciplina, que é onde você precisa corrigir aquele a quem você está discipulando, que é aquele momento que você tem que pôr o dedo na ferida, que você tem que esclarecer aquele irmão, mostrando a ele os seus pecados. Ele está cego, às vezes, não está nem vendo o que ele está fazendo, então você descortina os seus olhos diante dele, apontando para o seu erro, para o seu pecado, seguindo o padrão de Mateus 18. Então, entender o que é que Jesus exige de nós em Mateus 28, quando ele tem toda a autoridade, e ele dá agora a autoridade aos seus discípulos para fazer outros discípulos, entender que autoridade é essa e para que serve essa autoridade é muito importante, porque senão nós não obedeceremos isso aqui como o Senhor Jesus Cristo quer. Ele pede de nós que façamos discípulos.
Na aula que a gente tem estudado na casa do irmão Alexandre sobre esse tema, sobre o discipulado, eu disse que se eu pedisse para o Enzo um prato de macarrão e ele me trouxesse um prato de minhocas, eu ficaria muito chateado com ele. O Senhor Jesus Cristo pede a nós, com base na sua autoridade, que façamos discípulos. Então, o que é que Jesus está pedindo a nós? Frequentadores de igreja? É isso que ele está pedindo de nós? O Senhor Jesus Cristo pede discípulos. É isso que devemos fazer, com base na sua autoridade. E essa doutrina que nós estamos estudando, ela é casada com o discipulado, porque o discipulado envolve disciplina, instrução, ensinando-os a obedecer, e correção, quando alguém não obedece, quando o discípulo não obedece, correção. Mateus fala sobre a autoridade. O livro de Mateus fala sobre a autoridade de Jesus. Ele mostra que ele tem autoridade sobre as tentações, sobre Satanás, sobre as enfermidades, sobre os demônios. Ele tem autoridade sobre os discípulos. Ele tem autoridade sobre tudo. Toda a autoridade é dele. E aí, sabe o que ele faz com essa autoridade? Ele outorga a vocês. Ele delega a vocês. Nós, como igreja, temos autoridade outorgada por Cristo para fazer discípulos e para colocar em prática essa doutrina fundamental para a vida de uma igreja, a disciplina eclesiástica. Então, nós vimos que o Senhor, em um determinado momento, capítulo 16 de Mateus, concede a Pedro, 2 capítulos à frente, essas chaves do reino, esta autoridade, estão nas mãos de todos os confessores que fazem parte de uma igreja local. Então, a igreja possui a autoridade dada por Cristo aos confessos de possuir as chaves do reino que ligam e desligam pessoas da membresia. Isso foi o que nós estudamos basicamente no sermão passado. Hoje, entraremos no capítulo 5 de 1 Coríntios, e aqui aprenderemos, então, esta via sumária de disciplina, que eu chamo de via tramontina, via corte rápido. Eu quero que vocês tenham em mente que não se trata de 2 tipos de disciplina. Uma é a disciplina de Paulo e a outra a disciplina de Jesus. Porque se nós observarmos a olhos nus, de forma rápida, para esses 2 textos, nós perceberemos um grande contraste e uma aparente contradição. Por quê? Em Mateus capítulo 18, o Senhor Jesus diz para ir a sós, depois de um tempo, levar 2 ou 3 testemunhas, depois de um tempo, se não houver arrependimento, levar à igreja, depois de um tempo, depois desse confronto todo, não havendo arrependimento, então o 4º passo é dado, a exclusão. O texto que nós vamos estudar, vocês vão perceber que Paulo pula todos esses processos e vai lá para o último passo. Lance esse homem para Satanás. Expulse esse perverso do meio de vocês. Será que Paulo não está obedecendo aquilo que Jesus ensinou em Mateus capítulo 18? Será que nós temos aqui uma contradição entre Paulo e Jesus? Certo que não. Nós vamos ver que até mesmo o texto de 1 Coríntios, o texto de Paulo ali em 1 Coríntios, tem como base os próprios ensinos de Jesus lá em Mateus capítulo 18. Nós vamos ver a semelhança de palavras e doutrina. O que nós vamos perceber é que não há uma contradição com relação à aplicação dessa doutrina, mas a diferença está no momento em que se encontra aquele pecador. Nós vamos perceber que Jesus ele fez de tudo para que o pecado ficasse restrito ao maior número de pessoas. Uma pessoa só, 2 ou 3 testemunhas, depois a igreja, e depois se tornaria público e a exclusão. Então, o que nós percebemos em 1 Coríntios capítulo 5 é que Paulo está tratando aquele pecador impenitente pelo fato dele estar já no 3º processo. Já não há mais 1º passo, já não há mais 2º passo. Por quê? Já se tornou público. Essa é a diferença. É como se aquele pecador impenitente de 1 Coríntios já estivesse lá no 3º
passo ensinado por Jesus em Mateus capítulo 18. Mas nós vamos perceber isso olhando para o texto. Então, abra comigo 1 Coríntios capítulo 5, deixa aberto. No versículo 1 nós temos o pecado e o pecador identificado. Vamos entender o que é que estava acontecendo ali e por que Paulo age de forma tão radical assim com relação a esse pecador. O versículo 1 diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Aqui nós temos o pecado identificado e o pecador. Havia alguém naquela igreja em Corinto que estava possuindo a mulher do seu pai. Isso era público, isso era notório, todos sabiam. A igreja estava ciente. Paulo vai dizer isso, e vocês estão orgulhosos. Todo mundo sabia, até mesmo os de fora sabiam. Ao ponto de um membro daquela igreja possuir a mulher do seu pai. Aquela igreja não havia aplicado a doutrina da disciplina eclesiástica. E por isso Paulo escreve esse capítulo. Vocês não fizeram o que vocês deveriam fazer. E agora Paulo está instruindo a igreja ao que ela deveria fazer. Aqui nós já conseguimos perceber a distinção que há entre Mateus 18 e 1 Coríntios capítulo 5. Aqui o pecado já é público. Todos sabem o que estava acontecendo. A igreja já sabia. E quando nós olhamos para Mateus 18, quando a igreja sabe, já é o último passo, que antecede a disciplina, a exclusão, a excomunhão. E a igreja ficou sabendo desse caso, era notório, era público, e a igreja não deu o último passo. Não levou esse indivíduo à exclusão. Por isso Paulo disse, por toda parte, em todos os lugares, se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Olha a gravidade do que estava acontecendo em Corinto. Segundo versículo, versículo 2, nós encontramos ali o que a igreja fez e o que ela deveria ter feito. Paulo diz a eles, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza. Esta igreja deveria estar cheia de tristeza e expulsar da comunhão esse indivíduo. É isso que Paulo diz. Esta igreja, ao invés de agir disciplinando esse impenitente, a igreja simplesmente estava orgulhosa de si mesma, não fazendo absolutamente nada. E Paulo faz uma pergunta retórica. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza? É claro que sim. A resposta é um genuíno sim, é um coletivo sim. Não deveriam vocês expulsar da comunhão aquele que fez isso? Sim. Mas por que vocês não fizeram então? E aí, Paulo começa a dar as suas orientações apostólicas. Paulo já identificou o pecado, já identificou o pecador, já mostrou à igreja o que eles fizeram, como eles reagiram e como eles deveriam reagir. E agora Paulo começa a dar as instruções apostólicas. Primeira instrução que Paulo dá no versículo 3. A igreja deveria julgar e condenar o pecado e o pecador. Paulo diz assim no versículo 3. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. A igreja é convocada a julgar. Sei que isso arrepia o cabelo daqueles que têm. Isso talvez não é uma coisa normal de se ouvir por aí. Talvez você está dizendo, peraí, como assim? Nós somos convocados a julgar? O Senhor Jesus não disse em Mateus capítulo 7, versículo 1, que não devíamos julgar a ninguém? Não julguem para que vocês não sejam julgados. Jesus não proibiu a igreja de julgar? E agora o pastor está falando que a gente deve julgar a igreja? Sim. Devemos julgar uns aos outros. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, ele não proíbe todo tipo de julgamento. Que julgamento Jesus proíbe em Mateus capítulo 7? O julgamento hipócrita. Lembra do contexto? Você tem uma trava no seu olho e quer tirar o cisco do seu irmão. O que é que tem que ser feito? Primeiro,
tire a trava do seu olho, e depois não julgue porque você não pode julgar, é isso que Jesus disse? Então, tire o cisco do olho do seu irmão. Tirar o cisco do olho do meu irmão implica julgamento, implica assumir que ele tem um cisco. O que Jesus está condenando aqui é o julgamento hipócrita, não qualquer tipo de julgamento. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 14, 29, o apóstolo Paulo nos orienta a julgar as profecias. Orientou a igreja de Corinto a julgar as profecias. Vocês aí, eu não sou um profeta, isso que eu estou fazendo aqui não é profecia, mas vocês têm a responsabilidade de julgar aquilo que eu estou falando. A igreja é chamada a julgar o tempo todo. E a igreja também é chamada a julgar os pecados no meio da igreja. O próprio apóstolo Paulo diz isso: eu já julguei e condenei este indivíduo. Eu já julguei e dei a minha sentença. Eu já o condenei. Em outras palavras, Paulo já deu o seu voto. O meu voto é: eu já condenei. Para mim, ele é culpado. Ele deve ser expulso. E a igreja? Ainda não havia feito o seu julgamento. No verso 12, por exemplo, Paulo diz assim, dentro desse capítulo 5, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Olha aí, julgar os de fora da igreja. Como? Não devem vocês julgar os que estão dentro? O leitor atento deve perceber que esta é uma pergunta retórica, que apenas acentua a negligência da igreja de Corinto em julgar este caso. No capítulo 6, capítulo seguinte, nós encontramos outro tipo de julgamento que deve ser feito por cristãos. Mas eu creio que os exemplos aqui mencionados, eles já são suficientes para remover o conceito errôneo de que todo julgamento é errado. O julgamento hipócrita é condenável, mas os outros julgamentos não. Então a igreja deve julgar e condenar os casos de pecados no seio da igreja. Segunda orientação apostólica, versículo 4. A igreja deveria se reunir em nome do Senhor Jesus. Veja aí. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente o poder do nosso Senhor Jesus, aí ele vai dizer, entreguem esse homem para Satanás. A igreja deve se reunir em uma assembleia no nome do Senhor Jesus Cristo para tratar desse assunto. Como eu disse anteriormente, Paulo, aqui no capítulo 5, ele apenas estará reverberando os ensinos ensinados por Jesus em Mateus capítulo 18. De forma que qualquer leitor atento a essas duas passagens poderão perceber a conexão clara do pensamento de Paulo aos ensinos de Jesus. Veja só, como esse trecho de 1 Coríntios naturalmente nos arremete aos versos 18, os versos 19 e 20 de Mateus 18. Veja só, como é tão natural. Versículo 19 e 20 do capítulo 18 de Mateus. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Olha aí. Pois onde se reunirem 2 ou 3. Agora volta para Coríntios. Quando vocês estiverem reunidos. O Senhor Jesus exige uma reunião. E Paulo orienta a igreja a se reunir. E essa reunião, em nome de quem? É em nome dos apóstolos, dos presbíteros, dos diáconos, em nome da Igreja Batista Reformada. Em nome de quem essa assembleia deve ser realizada? Mateus 18 diz assim, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome. Agora volte para 1 Coríntios. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus. É uma reunião a ser feita no nome do Senhor Jesus. E essa reunião, ela conta com a presença de quem fora os membros? Ela conta com a presença e a autoridade do próprio Jesus. Veja lá, Mateus 18. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Agora volte para 1 Coríntios.
quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do Senhor Jesus Cristo. Nós facilmente podemos perceber a similaridade de palavras usadas por Paulo e Jesus nos dois textos. Encontramos a necessidade de haver uma reunião, vocês devem se reunir. Nós vemos que a reunião deve ser em nome do Senhor Jesus, com a autoridade dele. E essa reunião, ela conta com a presença do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, que estará no meio da congregação, dando o seu aval. Nós vimos que o último versículo de Mateus 18, aquele versículo muito mal usado, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente, que as pessoas usam para fazer culto, né? Não veio ninguém, faltou muita gente, mas vamos começar o culto, porque o Senhor está presente, pois ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali. Nós vimos na semana passada que esse texto não tem nada a ver com isso. Esse texto apenas está mostrando que o Senhor Jesus Cristo estará no meio desse processo todo, dando o seu aval. É isso que o texto diz. Então, Paulo e Jesus, eles apontam para a mesma verdade, a necessidade de uma assembleia. Essa assembleia é em nome de Jesus, com base na autoridade de Jesus, e o próprio Jesus estará presente quando isso acontecer, dando o seu aval, colocando o seu incã no final desta reunião. Vale notar que Paulo era um apóstolo, e ele não impõe a expulsão desse impenitente. O que Paulo faz? Ele respeitou a autoridade dada por Cristo às congregações. Paulo não usou sua autoridade, ele não disse, vocês expulsem ele, eu estou mandando, eu sou Paulo. Paulo disse, eu dei meu voto, eu já o condenei, lance esse cara para Satanás, meu voto é esse. E aí ele diz, agora vocês devem se reunir como assembleia e fazer isso. Porque a autoridade para essa exclusão, excomunhão, não compete aos presbíteros, aos apóstolos, aos diáconos ou qualquer tipo de liderança, nem mesmo aos apóstolos. Compete à igreja local. A igreja local deve aplicar a disciplina eclesiástica, porque as chaves para ligar e desligar foram colocadas na mão dos confessores, aqueles que fazem parte de uma igreja local. Ainda sobre as orientações de Paulo, Paulo diz que a igreja deve aplicar a disciplina eclesiástica. Ela deve ser aplicada, custe o que custar. Doa quem doer. No versículo 5, parte A, Paulo diz assim, entreguem esse homem para Satanás. Entreguem esse homem para Satanás. Aqui nós encontramos um texto equivalente ao texto que estamos estudando em 1 Timóteo 1,20. Lembra? Himeneu e Alexandre deveriam ser entregues a Satanás para aprenderem a não mais blasfemar. Eu creio que os irmãos até aqui já conseguiram entender o que significa esse entregar a Satanás. Ainda que no sermão passado eu não tratei especificamente usando essas palavras, não tratei dessa doutrina usando essas palavras, mas eu acredito que os irmãos já entenderam que entregar a Satanás significa que a igreja não pode mais sustentar a profissão de fé desse indivíduo neste momento. E ele precisa, então, a igreja então precisa usar as chaves do reino para desligar o impenitente da membresia da igreja, entregando-o ao mundo onde Satanás habita. Isso que significa entregar a Satanás. A igreja não pode mais reconhecer. A igreja não pode mais autenticar a documentação, usando a analogia da semana passada da embaixada. A igreja não pode mais reconhecer. Então ela tem que entregar a Satanás. Isso não é nenhuma macumba gospel, não é amarrar a foto da pessoa na boca do sapo em nome de Jesus. É simplesmente você tirar ela nesse momento, porque ela não está dando evidências do reino, usando a chave e colocando ela para o lado de fora, onde Satanás reina. Paulo disse então que devemos entregar o homem a Satanás, esse homem a Satanás, por conta da sua impenitência. E Paulo está convocando a igreja a usar a sua autoridade para fazer isso. Os versos 2, os versos 7 e o versículo 13 não deixa dúvida
de que se refere à excomunhão. Veja só, versículo 2. Vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Versículo 7. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova. Livrem-se. Versículo 13. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Lançar alguém para Satanás significa simplesmente cortar da comunhão, expulsar esse indivíduo ou esse perverso do meio da igreja. Quarta instrução de Paulo àquela igreja, versos 9 a 11. A igreja deve aplicar a disciplina de acordo com o ensino bíblico. De acordo com o ensino bíblico. Há muitas igrejas que aplicam disciplinas, mas não são disciplinas bíblicas. São, como eu disse na semana passada, às vezes sistemas semelhantes ao catolicismo. Sistema de penitência. Você quer fazer a pessoa pagar pelo pecado. Como se ela não pagasse, ficasse de joelho no milho ou rezasse 15 Ave Maria, isso não fosse suficiente. Ela tem que fazer alguma coisa. O arrependimento não é base. Não é suficiente. Mesmo aquele pecador arrependido, ele tem que fazer alguma coisa, alguma obra para purgar os seus pecados. Isso é doutrina católica, de penitência. Então a igreja deve aplicar a disciplina bíblica de acordo com o ensino bíblico. Versículo 9, 10 e 11. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não devam associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Mais uma vez, irmãos, somos arremetidos ao texto de Mateus 18, 17. Onde Jesus diz que devemos tratar o pecador impenitente como? Como é que nós devemos tratar o pecador penitente em Mateus 18, 17? Lembra? Se ele se recusar a ouvir a igreja, ouvir as duas testemunhas, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Nós vimos no sermão passado que tratar como publicano ou pagão significa uma ruptura social. Uma ruptura social, uma total ruptura social com o excomungado. Porque era assim que os judeus tratavam esse tipo de pessoa. Era assim que os judeus tratavam os publicanos e pagãos. Paulo, então, está fundamentando os seus argumentos com base nesta afirmação de Jesus, quando ele diz que não devemos nos associar com pessoas imorais. Paulo diz que não devemos nos associar com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Dizendo-se irmão. E aí, essa lista de pecado que aparece aqui, na verdade, caracterizam a pessoa. Não se trata de pecados corriqueiros que acontecem no dia a dia. Se trata de pecados obstinados. A característica dessa pessoa é ser imoral. A característica dessa pessoa é ser avarento. É ser um idólatra, é ser um caluniador, é ser um alcoólatra. É alguém que não se arrepende desses pecados. É alguém que é impenitente. Essa é a característica dessas pessoas. Não é que você tomou cachaça, de repente, um dia você caiu em pecado e, poxa, agora eu preciso ser expulso. Isso vai depender se você é alguém que se arrependeu. Se você for alguém impenitente em qualquer outro tipo de pecado, você merecerá ser disciplinado. Paulo diz que com tais pessoas nós não devemos nem sequer comer. Não devemos sequer comer. Isso é o mesmo que tratar como publicano ou pagão. Basicamente, nós podemos dizer que a via ordinária é aplicada quando o pecado ainda não é público. A via de Mateus 18. Quando o pecado ainda não é público, nós temos que dar aqueles passos.
uma pessoa individual, você e o pecador, 2 ou 3 testemunhas, conte-o à igreja, e assim a igreja usa a sua autoridade para excluir. Agora, quando o pecado é público e a impenitência pode ser comprovada, então nós devemos aplicar a via sumária. Corte rápido. Por quê? Porque esse tumor já está se alastrando no meio da igreja. Há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, meu pai tem diabetes alta e o dedão do pé dele estava com uma ferida muito feia. E aí ele foi no médico. O médico disse, olha, vou fazer um exame, vou fazer uma raspagem até o osso, e se eu encontrar alguma bactéria, algum fungo no osso, eu vou ter que cortar o seu pé. Ia ser naquele mesmo dia. Olha que maldade do médico fazer isso com o pé do meu pai, né? Coitado. Mas o médico estava fazendo isso para o próprio bem do corpo dele. Porque se ele não cortasse, meu pai não precisou cortar, mas se ele não cortasse o pé, isso ia comprometer a sua perna e ia subindo até que ele morresse. Eu fiz estágio em hospitais no Brasil e eu trabalhei um tempo na ala dos diabéticos, lá em Taubaté. A gente chamava da ala dos pés diabéticos. É terrível essa doença. É terrível. Ela vai matando as pessoas de uma forma assim, parece lenta a diabetes, mas ela mata de uma forma muito rápida. Um dia você cuidou do paciente, brincou com ele, no outro dia chegou lá, cadê? Morreu. Aí vai cortando, cada dia ele está com um pedaço a menos do corpo, vai cortando, cortando. Mas por que os médicos fazem isso? Para tentar salvar todo o corpo. A disciplina na via sumária é isso. Não dá para tratar mais. É necessário cortar para o próprio corpo. Muitas pessoas olham para Mateus 18 e 1 Coríntios capítulo 5 e entendem assim. Bom, Mateus capítulo 18 trata de pecados não muito graves. E Mateus capítulo, 1 Coríntios capítulo 5 trata daqueles pecados mais cabeludos que eu. Será que é isso? Alguns pensam que, bom, se o pecado for grave, esse é o passo a ser dado, é a exclusão. Agora, se o pecado for leve, alguma coisinha assim, a gente vai dando os passos aí até chegar lá no último. Nós não devemos medir a doutrina da disciplina eclesiástica dessa forma. O que você põe na balança? De um lado você põe o pecador, e do outro lado você põe a capacidade de arrependimento dessa pessoa. O quão arrependida essa pessoa está. É isso que tem que colocar na balança. É isso que vai determinar se você vai dar o passo 5 ou os outros passos. Se for público e for notório que não há arrependimento, que a impenitência impera na vida dessa pessoa, então, tramontina, corte rápido. Agora, se você percebe que há arrependimento nessa pessoa, que não se trata de um impenitente, mas de alguém que teve um escorregão, que falhou, você deve discipular essa pessoa, apontando um erro. E aí, se ela não se arrepender, ela começa a dar evidências de impenitência, até o 3º passo. Se ela chegar no 3º passo e ela continua impenitente, então nós devemos aplicar a disciplina eclesiástica. O que deve ser medido e pesado é se há arrependimento ou não. Se há arrependimento ou não. Muitas igrejas, por exemplo, vamos pensar numa coisa que é real, que acontece em muitas igrejas, que pode um dia até acontecer aqui. Vamos pensar que uma moça da igreja, ela tenha relacionamento com alguém e ela engravide. O que deve ser aplicado aqui? É público, todo mundo sabe que ela está grávida. O que a igreja deve fazer? A igreja deve avaliar se ela se arrependeu dos seus pecados. É isso. Se ela se arrependeu dos seus pecados, não deve ser aplicado o último passo da disciplina eclesiástica. Muitas igrejas acabam aplicando a disciplina eclesiástica porque a mulher está grávida, a menina ficou grávida. Mas não é assim que deve ser avaliado. O que deve ser avaliado é se há arrependimento.
E se isso acontecer no nosso meio, se houver arrependimento, lembre-se das palavras de Jesus: ganhaste o teu irmão. A diferença dessa menina grávida para o seu pecado é que você não carrega ele 9 meses na sua barriga. Você faz e às vezes não afeta ninguém, ninguém fica nem sabendo. Então há diferença entre o seu pecado e o pecado dessa menina. A diferença está se há arrependimento ou não, se a impenitência permanece ou se o arrependimento é provado ou comprovado. Eu concluo apresentando razões para aplicarmos essa difícil doutrina em nossa comunidade. Difícil doutrina. Nós temos que reconhecer que é uma doutrina difícil. É uma doutrina dolorosa. É uma doutrina difícil para a igreja ter que fazer isso. E imagine para quem recebe. Mas eu quero apresentar aqui algumas razões para sermos fiéis a essa doutrina ensinada por Jesus. Primeiro, eu quero que vocês saibam que essa doutrina é fundamentada no amor. Parece uma contradição de termo, né? Amor? Colocar alguém para fora, expulsar alguém do meio da igreja, isso é amor? Na sociedade de hoje, isso não é amor. É não respeitar os direitos das pessoas. Para muitas igrejas, isso é falta de amor. Por isso, muitas igrejas nem sequer aplicam mais esse ensinamento de Jesus. É baseado no amor. Primeiro, amor para com o nome santo de Deus. A Sueli leu um texto errado hoje, mas ele falava realmente da ideia do nome de Deus ser envergonhado lá fora. Por amor ao nome de Deus. Algumas igrejas nos Estados Unidos, quando elas executam a disciplina no último estágio, sabe o que a igreja faz? Algumas igrejas? Essa igreja abre as portas para que os incrédulos assistam esse processo de disciplina, para que eles saibam que o nome de Deus é levado a sério nessa congregação. Que o pecado que é público, que as pessoas sabem lá fora, esse pecado não recebeu um carinho na cabeça, mas foi tratado como um inimigo de Deus, o inimigo da igreja. Então, em primeiro lugar, a doutrina da disciplina eclesiástica, ela aponta para o amor ao nome santo de Deus. Além do fato de que nós devemos obedecer a palavra do Senhor. Se nós amamos o Senhor, nós devemos obedecer aquilo que Ele manda, ainda que seja difícil, dolorido, complicado. Jesus diz que aquele que tem os seus mandamentos, os mandamentos dele, e os guarda, este é o que o ama. Se nós amamos o Senhor, devemos guardar os mandamentos, colocar em prática, obedecer os seus mandamentos, mesmo que seja difícil. Segundo, essa doutrina demonstra amor à congregação. Igrejas que, em nome desse suposto amor, não aplicam a disciplina eclesiástica, colocam a congregação em risco. Veja o que Paulo disse no versículo 6. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Por que Paulo manda excluir aquele membro da igreja o mais rápido possível? Porque um pouco de fermento é suficiente para levedar toda a massa, fazer a massa crescer. Aquele pecado estava colocando já a vida da comunidade, da congregação em risco. Muitos pastores, em nome desse suposto amor, não têm coragem de disciplinar aquele lobo e se esquece que esse lobo é um perigo para o seu rebanho. Então a doutrina da disciplina eclesiástica, ela revela o amor para com a congregação. É para proteger a igreja, para proteger a congregação. Pastores que não disciplinam lobos colocam seu aprisco em risco. Terceiro, amor ao disciplinado. Amor ao disciplinado. Bom, agora você achou estranho, né? Como lançar alguém para Satanás? Como tratar alguém como publicano ou pagão? Como isso pode ser amor? Onde você tirou isso? Você está inventando isso, não é possível. Isso não é amor. Lançar alguém a Satanás é amor?
tratar como publicano ou como pagão, não tendo mais nem sequer relacionamento, nem sequer comendo, sentando à mesma mesa, isso é amor? É, por incrível que pareça. Porque um dos principais propósitos da disciplina é a restauração do disciplinado. A própria Bíblia nos diz que Deus nos disciplina porque nos ama. Nós devemos disciplinar os nossos filhos por amor a eles. A disciplina é uma demonstração de amor. O contrário também é verdade. A falta de disciplina é que é uma demonstração de não amar o próximo. Agora eu quero ver com vocês esses 3 textos que estamos estudando, a saber, 1 Coríntios capítulo 5, Mateus 18 e 1 Timóteo 1, 20. E nós vamos encontrar nesses textos a finalidade última da disciplina eclesiástica. O que nós queremos quando disciplinamos alguém? O que a igreja, a comunidade, essa congregação tem que ter em mente quando alguém precisar ser disciplinado? Seja em uma das 2 vias aqui. Se você vai a sós com o seu irmão, é a mesma coisa. Se toda a igreja fica sabendo e é necessário darmos o último passo, tenha isso aqui em mente. O propósito da disciplina é sempre a restauração do disciplinado. Então vamos ver esses textos. Versículo 5 de 1 Coríntios. Paulo diz a respeito daquele moral o seguinte: entreguem esse homem a Satanás. Duro isso, difícil. Mas para quê? Olha o que Paulo diz. Para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha a finalidade disso. Para que o corpo seja destruído, para que ele sinta, para que ele sofra na sua própria pele as dores de viver uma vida em pecado, para que ele sofra nessa vida, para que ele seja destruído, o seu ego, o seu eu seja totalmente esmagado. Para quê? Para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo tinha ainda a esperança de que a disciplina trouxesse na vida desse impenitente arrependimento. Nós não sabemos o fim dele, mas ao que tudo indica, há uma possibilidade dele ter se arrependido. Lá na carta que Paulo escreve, a 2ª carta aos Coríntios, Paulo fala de um caso semelhante a esse, em que houve arrependimento. Os teólogos ficam aí suspeitando que se trata desse mesmo homem. É possível? Sim. Paulo quer que o corpo seja destruído para que o espírito seja salvo. É restauração, é visando o bem. É a última cartada de esperança para esse impenitente. Em Mateus 18, vamos lá para Mateus 18. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, o que acontece? Ganhaste o teu irmão. A finalidade da disciplina é o quê? Pisar no pescoço do irmão, mostrar que você arrota a santidade, que você é melhor do que ele, ver a maldade dele. O que você quer quando disciplina alguém? Você quer ganhar o irmão. Isso é amor ou não é? Desejar que a pessoa seja salva é amor ou não é? Agora vamos para 1 Timóteo 1,20, é o texto que nós estamos estudando. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Para quê? Porque Paulo já deu o seu voto com relação a Himeneu e Alexandre. Para que a igreja deveria excluir, assim como esse impenitente? Para aprenderem a não blasfemar. O que Paulo queria com isso é que Himeneu e Alexandre se arrependessem, que eles aprendessem a não blasfemar mais. É instrutivo. A disciplina eclesiástica é baseada no amor. Quando a disciplina é aplicada tendo senso de justiça ou de autojustiça, aí essa não deve ser considerada uma disciplina bíblica. A disciplina bíblica é baseada no amor. Sei que essa é uma doutrina difícil de ser executada, de ser aplicada. Então oremos para que o Senhor nos ajude como comunidade,
nos ajude de forma que nenhum membro venha a chegar ao último estágio da disciplina ordinária. Mas caso seja preciso, que o Senhor nos ajude dando firmeza na palavra para, em amor e obediência ao Senhor e ao próximo, aplicar a disciplina eclesiástica. Que o Senhor nos ajude a absorver a cultura do discipulado nessa comunidade, para que venhamos a cuidar uns dos outros, de forma que a disciplina no nosso meio permaneça restrita a no máximo 2 irmãos. Esse é o papel do discipulado na igreja. É você confrontar o pecado do outro. É você cuidar do outro. É você checar a vida espiritual do outro e oferecer ajuda, orar junto. Chorar com as suas lutas, se alegrar com as suas conquistas. É saber como anda a vida espiritual do seu irmão. Talvez ele esteja em pecado, mas você não sabe. Você precisa chegar lá, perguntar como que está. E você precisa dizer o que é que está acontecendo, para você ser ajudado e para você ajudar o outro. Então, que o Senhor Jesus nos ajude a absorver essa cultura do discipulado nessa comunidade, para que venhamos a cuidar uns dos outros, para que os pecados permaneçam de forma restrita a apenas 2 pessoas, no máximo com 2 ou 3 testemunhas. Se a igreja aplicar a cultura do discipulado, certamente, dificilmente, não é impossível, mas dificilmente chegaremos ao último estágio. A não ser que haja impenitência, aí não tem jeito. Mas o discipulado, ele serve para tratar o pecado logo na raiz, logo quando ele começa a brotar. No discipulado é então onde a disciplina deve ser exercida. Então oremos para que o Senhor nos ajude como comunidade a obedecer ao que o Senhor exige de nós na grande comissão. Façam discípulos. E fazer discípulos envolve instrução e correção, disciplina.